Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula dessa semana, na qual a gente vai dar continuidade falando sobre aí a região Nordeste. Hoje, mais especificamente, falando da questão do espaço da produção nordestina, né? A gente vem vendo aí, ao longo desse ano letivo, vários níveis de desenvolvimento em diversas áreas, em várias partes da região, e claro que uma sempre se destaca para um determinado processo, ou para a agropecuária, ou para a industrialização. Na questão da região Nordeste, uma característica que se alonga aí ao longo dos anos é a questão da agroexportadora, né? Ela se destaca, né, como agroexportadora, que é uma geração de riquezas, de capital fundiário e de uma estrutura política aí fortemente tradicional no decorrer das décadas, desde aí do período colonial, né? Tem sim seu grau de desenvolvimento, né, voltado para a questão da indústria, e foi justamente também através da indústria que a região Nordeste começou a fazer parte do PIB nacional, né, por causa do aumento na economia direcionada devido à questão dos setores industriais. Porém, como desde a região, né, da época da colonização, o Nordeste ele se caracteriza pela questão de alguns tipos de cultura, de agricultura no caso, né? E aí a pecuária também invade esse cenário, né? E quando a gente fala aí da questão da agropecuária, por exemplo, a gente tem aí uma variação, né? Porque o Brasil, na sua região nordestina, no período colonial, logo quando começa o processo de exportação, consequentemente, posteriormente, o processo de comercialização da cana-de-açúcar e do algodão, né, que foram dois tipos de monocultura que tiveram na região, ele tem o seu destaque na economia voltado para esses dois tipos de produto, para a cana-de-açúcar e para o algodão, só que em decorrência aí de tempos que se passam, né, e de atritos que se acontecem na política também, a economia voltada para a cana-de-açúcar, ela começa a cair, né? Então, o nível de exportação desse açúcar, ele diminui, consequentemente, mexe também com a questão da economia. A mesma coisa o algodão. A região Nordeste, ela é famosa pela produção de algodão, assim como também do algodão colorido, né? Quando a gente sai daquele algodão convencional branco e começa a ter um algodão colorido, né? Aí faz parte da história da região Nordeste o algodão. E como a cana-de-açúcar, ele também tem aí seu declínio na economia brasileira. Baseada nisso, né, é quando o Nordeste começa a perder a sua potência econômica e ela é desviada para a região Centro-Sul, que é quando a região Centro-Sul começa a ganhar destaque, certo? Quando a gente fala aí, né, da questão da agropecuária, a cana-de-açúcar ela continua sendo o principal cultivo comercial da região, né? Tanto para a questão da produção de açúcar, como também de combustíveis. Temos também, apesar do algodão não ser tão fortemente como antes, mas que também ainda temos aí a produção do algodão, tanto o branco tradicional como também o colorido. Temos também a produção do cacau, a produção do fumo, além de outras questões, de outras frutas, como as frutas cítricas, por exemplo, que ganham destaque aí na agricultura. E geralmente essas produções, elas acabam sendo exportadas. Elas não ficam no Brasil, mas sim elas são exportadas para fora do Brasil. E é por isso, é daí da onde vem a história da agroexportadora, certo? Porque boa parte da produção aqui da região Nordeste, ela não é destinada à própria região, mas ela é comercializada para além dos seus limites, tanto nacionais como também internacionais. Tem também, né, a questão da criação dos animais, que ganham destaque tanto os bovinos como também os caprinos. Os caprinos, ao longo da própria história do Brasil, ele tem um impacto muito forte. É uma característica da nossa própria região aqui do Cariri, a produção e criação, né, desses caprinos, que tanto servia para abate sua carne, como também os seus derivados do leite. Por muitos e muitos anos,
os caprinos foram um destaque na história do nosso Nordeste. E aí falta investimento, né? Na falta de investimento, na falta de valorização do produto, a caprinocultura ela acaba que ganha despencando aí. Apesar que hoje, né, tem investimentos aí do governo, não é nem investimento, acho que não dá nem para ser chamado de investimento, mas há portas para o comércio voltado para a caprinocultura como um apoio, né, a esses caprinocultores, no qual alguns representantes do governo compram o leite, principalmente, para distribuir para a própria população do estado, né? Através daquele programa que disponibiliza para as famílias carentes o leite, né? Então, através disso, eles estão tentando aí colocar o leite, principalmente o leite dos caprinos, na rota comercial novamente. Mas, como eu disse antes, se trata aí de um produto pouco valorizado na nossa região na atualidade, que há muito que a melhorar. A questão do extrativismo, então, gente, ou melhor, desculpa, a questão da industrialização e do extrativismo mineral. A indústria, como em outras regiões, ela chega e é muito bem-vinda, na verdade, né? Ela chega no intuito de modernizar a região e, ao mesmo tempo, acelerar o desempenho econômico. E na região Nordeste ela não é diferente. Ela chega em pequenas quantidades, né? Ganhando destaque aí para a questão da extração de petróleo, né? E aí, com esse entusiasmo, vem o resto dos processos do extrativismo mineral, que ganha destaque na nossa região, o sal, certo? Quando fala-se do extrativismo vegetal, a região Nordeste ela também ganha um destaque, principalmente para a carnaúba como para o babuaçu, que também acaba aqui impulsionando aí a questão da economia da nossa região. Então, veja, apesar de todos os atritos, todos os conflitos, as indas e vindas da comercialização da região Nordeste, ela tem vários processos de investimentos, porém pouco valorizados ainda e que ainda trazem pouco renda, mas que não significa que não possa aumentar cada vez mais. Uma questão que ela é muito agressiva, pode-se dizer assim, na região Nordeste, e isso é em decorrência também do período colonial, é a questão da desigualdade social, né? A gente começa aí no processo da má distribuição de terras, e isso se estende até os dias de hoje, onde boa parte da população nordestina ela passa por necessidades, não assim dizendo que são pobres, mas a maior parte da riqueza nordestina fica com os poucos, e esses poucos acabam que se estendendo ao longo da história, como eu disse antes, desde o período colonial, né? Há essa questão da desigualdade social. A população minoritária acaba que tendo poucos recursos, tanto de trabalho como também de qualidade de vida em decorrência dessa desigualdade que foi iniciada aí ao longo da história do Brasil. E aí também é justamente onde foca a questão não da extinção, mas da diminuição da população da área rural. Que a área rural do Nordeste ela praticamente foi invadida, né, por grandes colonizadores, principalmente, né, os latifundiários ocuparam aí o solo nordestino e vem fazendo isso constantemente. Então, muitos que moravam na área, no espaço rural, acabaram que migrando para a área urbana. Então, o alto índice da população nordestina viver, habitar nas comunidades urbanas não é em decorrência da chegada da industrialização, mas sim focando na questão da desigualdade social. É como se eles praticamente fossem expulsos do seu lugar de origem, né, da sua área rural. Em decorrência, né, das longas estiagens do Nordeste, o Nordeste também ele é conhecido como o lugar mais seco, né, um lugar que não tem vida devido à seca. E é isso o que nos remete ao capítulo 24, onde fala sobre a seca e os projetos hídricos. A região Nordeste, a sua localização,
ela tem aí todo um histórico geográfico, né? Para explicar o baixo índice pluviométrico. A gente faz parte aí de uma longa extensão territorial, né? De regiões que não se restringe apenas ao Nordeste, mas que chega a outros lugares também, em outras regiões, que as regiões de menor, no caso, índice pluviométrico anual. E a região Nordeste tem o seu território com maior destaque voltado para isso, né? E aí, isso aí tem esse registro na história que isso se repercute desde o século XVI, nessa questão hídrica, que é marcada aí por longas estiagens. Algumas das regiões do Cariri, ou do Cariri não, né? Da região Nordeste, principalmente o Sertão, ele é tido por um baixo índice pluviométrico devido à questão dos relevos, né? As nuvens de chuva que chegam, elas acabam ficando embarreiradas nos relevos mais altos, impedindo assim que as nuvens de chuva cheguem aí às áreas da região do Sertão nordestino. Uma das soluções que foram buscadas assim para tentar diminuir esse impacto da seca ao longo dos anos também foi a implantação de cisterna, de poços artesanais, né? E mais recente a gente tem aqui na nossa cidade vizinha a transposição do Rio São Francisco, que serve para abastecer várias cidades no município não, né? Na região. E o projeto veio no intuito de sanar. Porém, a região Nordeste ela ainda perpassa aí por muitas lendas, como a região mais pobre, de pessoas burras, num sentido negativo, né, de falar que as pessoas não têm educação, né. Ainda carregamos aí um preconceito muito grande nas costas, se comparados com outras regiões, certo? Por hoje, ficamos com esse breve resumo, né? Para a atividade da semana, a gente tem a da página 242 a 243. Leiam a indicação da paginação para o texto. Né? Qualquer dúvida, vão anotando e respondam a atividade. Me mandem por e-mail, certo? E a gente discute mais sobre esse conteúdo na nossa videoconferência, tá certo? Um grande cheiro para vocês e até a próxima.